Bom, irmãos, a paz, que Deus possa nos abençoar nessa manhã, possamos sair desse lugar nessa manhã cheios de Deus, cheio de coração feliz. Isso é o que importa, isso é o que desejamos. Depois de um período aí de recesso forçado, por conta de Covid, né, de enfermidades, mas estamos de volta. Agora, pelo menos a maioria somos imunizados aí pelo fato de já termos pego, né, e já termos aí a nossa imunidade do corpo. Então, vamos caminhar, se Deus quiser, ninguém mais adoecerá, mas se alguém se sentir mal, sentir alguma coisa, evite passar para outro. Vamos tentar agir assim. Eu não sei se vai ficar bom por causa desse barulho. Se ficar ruim, você me avisa que eu tiro o microfone. Essa semana eu comecei a meditar num assunto. Como eu costumo dizer, nós temos algumas maneiras de ministrar a palavra, algumas formas, temos didáticas que nos ensinam, nos orientam a ministrar sobre um texto e tratar desse texto. E temos também a forma de olharmos para um assunto, um tema. E nessa manhã nós vamos olhar para um tema, não somente para um texto, mas também para um tema. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. O Bira agora vai entender porque Deus colocou uma outra palavra para você abrir esse curso. Agora você vai compreender. Eu gosto disso. Eu acho que a gente estar sensível à voz do Espírito Santo é importantíssimo. E por isso que eu tenho falado aqui, quando você receber a oportunidade de abrir um culto, encare isso como algo muito sério, muito importante, muito de Deus, porque não é qualquer coisa, de fato não é. Lá nessa carta de 2 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler uma parte aí até o 3, versículo 3, depois nós vamos pular para o versículo 14 e ler o restante do capítulo. Mas o início diz assim, primeiro versículo do capítulo 2 de 2 Pedro: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 14: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou
a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas ou nuvens impelidas por temporal ou pelo vento. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ou ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Este é o texto que nós vamos nos basear nele para falar de um assunto que hoje você vai compreender bem porque dessa mudança que Deus colocou no teu coração acerca da abertura desse culto. Nós vamos tratar de um assunto que, no contexto geral, aponta para os falsos mestres, o caráter, as obras e o justo castigo que eles terão. O texto que nós lemos começa dizendo que, assim como já acontecia no passado, acontecerá e vai continuar acontecendo, e biblicamente nós temos conhecimento de que isso há de se intensificar, de surgirem falsos mestres, falsos profetas. E estes mestres, estes profetas, eu queria que você fosse olhando para isso e tentando enxergar a nossa realidade como igreja na terra no tempo de hoje. Assim, Pedro disse que haveria sim falsos profetas, falsos mestres. Ele diz: assim como no meio do povo surgiram no passado falsos profetas, falsos mestres, os quais também entre vós, ou seja, assim também haverá entre vós nesse tempo, e biblicamente a gente sabe que o tempo de hoje ele está totalmente aberto para esse tipo de manifestação de falsos mestres e falsos profetas. E ele diz que estes falsos mestres e falsos profetas introduzirão dissimuladamente, de forma escondida, de forma fingida, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, versículo 2 diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esta é a abertura do texto que Pedro trata sobre os falsos mestres e os falsos profetas, falsos líderes. E eu quero, nessa manhã, falar sobre o estilo de vida que é apontado por Pedro aqui no versículo 15, que
que diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. Enfim, Pedro faz uma menção de um profeta Balaão. Aqueles que costumam ler as Escrituras, em algum momento já se depararam com essa história de Balaão. E o que eu quero dizer é que o tempo de hoje, biblicamente, Pedro está alertando acerca de falsos mestres, falsos profetas, que se levantariam no tempo com o mesmo perfil de Balaão, com a mesma realidade espiritual que Balaão tinha. E eu queria... Aí eu parei para estudar um pouco, para analisar, para lembrar de quem foi esse profeta Balaão. E a gente tem algumas informações, e o perigo de não lermos as Escrituras e não nos aprofundarmos é que muitas vezes as informações que chegam distorcidas, E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu falei, deixa eu ver, lembrar. Já tinha lido, já tinha ouvido falar sobre Balaão. Falei, eu vou tentar enxergar um pouco mais sobre ele. E aí eu fui mergulhar na história. A história de Balaão é contada em Números, capítulo 22, 23 e 24. E o desfecho no capítulo 31 de Números. Ele foi um profeta de Deus, homem de Deus, homem muito temente, ao contrário do que muita gente diz, né? Balaão foi não sei o que e tal. Não. Se você for ler a história de Balaão, Números capítulo 22, 23 e 24, você vai olhar para ali, e foi isso que eu fiz. Eu falei assim, vou procurar onde é que foi o erro, onde é que está o erro. Por que Pedro está falando, quando se refere aos falsos mestres, ele está falando de Balaão? Ele diz que eles abandonam o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Eu falei, quem é Balaão então? Porque a informação que eu tenho de Balaão, até então, não é tão grave assim. Deixa eu ver então que caminho foi esse, o que Pedro está dizendo. Porque se você pegar a Bíblia para estudar a história de Balaão, você vai ter pelo menos 3 ou 4 livros. A história, a vida e a história dele no encontro ali, no chamamento de Balaque, que era o rei dos Moabitas, é o primeiro ponto. E Números fala disso, desse momento em que Balaque chama Balaão para profetizar contra Israel, para amaldiçoar Israel. Então você encontra isso em Números. E se você ler todo o texto de Números acerca da vida de Balaão, você não encontrará nenhum momento em Números alguma deferência negativa a esse profeta. Eu fui ler, eu li de novo, eu continuei lendo, eu falei, eu vou até a morte dele então, para ver se eu acho alguma coisa. E não tem. O único problema que ficou muito marcado, né, foi que Balaão não viu o anjo que estava no caminho. A mula viu, ele bate na mula, e a mula não avança, porque tinha um anjo na frente dela. Ela via, ele não via. Foi o único problema. E eu pergunto, se é pecado não conseguir ver o anjo ali? Tem anjo aqui que eu não vejo. Então, eu procurei o pecado de Balaão. Onde é que está o problema então? E aí eu vi que lá em Números diz o seguinte: o episódio que decorre ali, ele decorre pela seguinte situação: Israel tinha recebido de Deus, o povo de Israel tinha recebido de Deus a terra prometida. Só que eles iriam avançar na terra, iriam tomando reinos, invadindo terras, invadindo reinos e tomando, porque toda aquela terra havia sido dada por Deus a eles.
E eles começaram, nós sabemos a história, começaram ali em Jericó, e tomaram Jericó, e foram tomando as cidades, e foram avançando. E teve um episódio antes do episódio dos Moabitas, que foi onde entra Balaão, que o povo que eles estavam indo ao encontro, esse povo foi ao encontro de Israel, falou: nós vamos partir para cima deles, eles estão vencendo os outros povos, e nós não podemos ficar esperando eles chegarem, nós vamos para cima deles. Foram com um exército para cima deles, apanharam de tudo quanto é jeito, foram destruídos, porque o Senhor estava com o seu povo, com Israel. Quando isso acontece, isso no capítulo 21, você vai ler isso. Quando isso acontece, no capítulo 22, entra o Balaão. Como é que ele entra? Ele entra porque o rei de Moabe, o rei dos Moabitas, que era Balaque, ele vê esse avanço de Israel e o próximo era ele. A próxima terra a ser tomada era a terra dos Moabitas. E ele fala assim: eu não vou também ficar aqui esperando eles chegarem. E ele estava, segundo as escrituras, você lê lá em Números capítulo 22, ele estava apavorado pelo avanço e o poderio de força que Israel estava tendo e conquistando tudo. Ele falou assim: eles vão chegar aqui, agora a próxima terra é a nossa. Então ele usa de um artifício, ele fala assim: eu vou contratar um profeta. Vou contratar um profeta. E ele, certamente fazendo uma análise geral dos profetas daquele tempo, ele escolhe Balaão. Fala: vai ser ele. Manda buscar, manda os homens irem até Balaão e fazerem a seguinte proposta: Balaão, o rei está te chamando, porque você precisa cumprir um papel importante no contexto da guerra, e você vai receber por isso. Você vai ganhar um dinheiro para amaldiçoar Israel. E aí o Balaão, homem de Deus, vou repetir isso porque a história dele ficou marcada durante muito tempo, né? E a gente ouve, mas eu vou chegar lá onde é que foi o problema. Mas em Números você não vai encontrar nenhum problema. Aí é que está a questão. Parecia ser um homem íntegro, reto, de caráter e tal. E aí os homens que chegaram lá para levá-lo, ele diz assim: eu vou orar. Quantos de nós temos feito isso na nossa vida, nas decisões da vida que temos, né? Decisões que temos para tomar? Vou orar, ver o que Deus vai dizer, para você ver o nível de importância de ser um homem de Deus. Aí Balaão faz o seguinte: eu vou orar, vou saber o que Deus vai dizer, e o que Deus disser eu vou fazer. Ele ora, e o Senhor fala para ele: Balaão, não vai com eles, não vai com eles, porque o que eles estão armando, eu sou contra isso, porque eu já abençoei o meu povo, e eles querem que você amaldiçoe. E aí ele volta aos homens que estavam em sua casa e diz: eu não vou. Por quê? Porque Deus falou que eu não vá. E convidou esses homens a ficarem ali, passarem aquela noite ali, e disse: olha, vocês, no dia seguinte vocês vão embora, mas podem dormir aqui. Agora diga ao rei que eu não vou. E aí o rei, no dia seguinte, recebe os homens que voltam com a notícia, e a notícia era: Balaão não veio. Balaão disse que não vem. O rei separa príncipes, homens mais importantes do seu reino, e fala: vão vocês lá agora, convença Balaão a vir, e diga para ele que eu tenho dinheiro para dar, o que ele quiser eu vou dar, e sabe? Olha só, nós começamos com a vida de um homem íntegro. E aí o rei começa a falar a esses homens, e esses príncipes chegam à casa de Balaão e falam: o rei mandou buscar você. Ele fala: eu já disse, eu não vou, porque eu falei com o Senhor e o Senhor disse para eu não ir.
E ele fala assim, olha, mas ele está te prometendo um monte de coisa. E ele fala, eu vou orar, vou falar com o Senhor. E ele ora, e o Senhor diz para ele assim, tá bom, vai com eles. Vai com eles. Mas você só vai falar o que eu disser para você falar. Aí ele volta para os homens e fala, o Senhor me permitiu ir. E eu vou com vocês. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor mandar eu falar. Ok? Ok, vamos. Foi. No caminho, o episódio da mula. O anjo aparece, a mula se assusta, ele bate na mula, a mula não avança e espreme o pé dele na parede, uma confusão ali em cima da mula, e ele bate na mula e bate na mula, e a mula não vai, não anda, empaca, e o que está vendo? E a mula fala para ele, por que você está me batendo? E ele não se assusta com isso, ele acha que está tudo normal. E ele fala, você não anda, e começa a conversar com a mula. Você vê que a que ponto chega a falta de discernimento. Aí começa a aflorar uma questão que resulta no final dessa história, de falta de discernimento, né? Primeiro, porque eu não conseguia ver o anjo. Segundo, que começou a conversar com uma mula, e ele ainda falou para a mula, se eu tivesse com uma espada eu te matava, não te batia não, eu te matava. E ele não prestou atenção que a mula estava falando com ele. E esse foi o episódio engraçado, né, cômico. A mula espreme o pé dele, machuca ele, e ele fica revoltado com aquela situação. Aí ele vê o anjo. Aí o anjo fala para ele, por que você está batendo na mula? A mula ainda diz para ele assim, engraçado, a mula diz assim, eu tenho te servido todo esse tempo, e agora você vai ficar me batendo? Assim mesmo. Que mula abusada, né? E aí ele percebe que há alguma coisa maior ali, uma situação espiritual, e aí o Senhor fala com ele, o anjo fala com ele, e ele segue o caminho. Chega a Balaque. Balaque diz, olha, o problema aqui é o seguinte, Israel está tomando todas as terras, e o próximo somos nós, e nós queremos que você solte uma palavra contra eles. Ele diz, Balaque, eu não tenho como fazer isso, porque Deus disse que eu só vou falar aquilo que ele disser para eu falar. Continuava correto Balaque. Aí ele faz o seguinte, nós vamos levantar um altar para o Senhor aqui, vamos matar uns novilhos, levantar um altar para o Senhor, e você vai ficar aqui, do lado desse altar, enquanto eu vou me distanciar de você, e lá eu vou ouvir a voz de Deus, vou saber o que Deus vai dizer, e o que Deus disser é o que eu vou falar. E por 3 vezes ele fez isso. E ele vai, e quando chega lá, o Senhor diz, você vai abençoar Israel, porque aqueles que eu abençoei, você não vai poder amaldiçoar. Você entendeu, Balaão? Tá bom, Senhor. E ele volta e fala para Balaque, Balaque, não tem jeito, eu falei. E aí ele começa, a Bíblia chama de oráculo, que é o discurso de Balaão. Ele começa um discurso voltado para o povo de Israel, abençoando o povo, dizendo, vocês são filhos do Senhor, vocês são filhos de Jacó, vocês são abençoados, sobre vocês está a bênção de Deus. E aí Balaque fica olhando para ele, não foi para isso que eu te chamei, cara, eu estou te oferecendo dinheiro para você amaldiçoar esse povo. E ele fala, não tem jeito, e ele faz isso por 3 vezes, vai, volta, e em todas elas ele está abençoando o Senhor, ele está abençoando Israel. Depois disso, Balaque fala assim, olha, negócio desfeito, não tem dinheiro, não tem nada, porque Balaque tinha dito para ele assim, olha, eu te dou o que você quiser para você abençoar. Ele fala assim, nem que você me dê todo o teu reino, todo o teu palácio, todas as tuas riquezas, eu não posso fazer. Você entendeu, Balaque? E Balaque fala, então, beleza, não dá para fazer, negócio desfeito. E aí, Números encerra com a seguinte expressão,
e Balaão voltou para sua casa. Ponto. Nada feito. Aí quando você vem para o texto de Pedro, para o texto de Judas, a carta de Judas, que não era o Iscariote, era o irmão de Jesus, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Se você ler, é uma epístola só, o de Judas, o contexto é exatamente igual a esse que nós lemos em Pedro, em 2 Pedro 2. Exatamente igual. Está falando da mesma coisa, mesmo assunto. E ambos fazem menção de Balaão. E aí eles dizem, aqui em Pedro, está dizendo assim, olha, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, Pedro está falando, traçando um perfil dos falsos mestres e tal, e ele diz, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aí Pedro está fazendo essa menção aqui. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que aquilo que está escrito lá em Números não é o fim da história. Que depois daquele momento ali, da tentativa de amaldiçoar e de Deus não permitir, ele foi para casa. É o que disse lá em Números capítulo 24, se eu não me engano, o finalzinho dele lá diz isso. Foi embora, voltou para sua casa. Só que a história não termina ali, porque Pedro está dizendo que ele amou o dinheiro. E que muitos falsos mestres do nosso tempo surgiriam com a mesma característica. Seriam homens de Deus, têm um testemunho, têm uma conduta até um certo ponto ilibada, mas foram vencidos pela tentação do dinheiro. O Pedro não traz maiores detalhes. E Judas, quando você lê lá em Judas o mesmo contexto que Pedro está falando aqui, parece, quando você lê Judas e lê o capítulo 2 de 2 Pedro, você vai ter a sensação de que Judas e Pedro conversaram sobre o mesmo assunto. E os dois, na hora de escrever, eles estavam tratando disso. Lá em Judas, ele fala assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Está em Judas capítulo 1, né? Judas só tem capítulo 1, 11. Então, Judas está falando também de Balaão. Vou falar onde é que está escrito então que Balaão aceitou esse prêmio. Porque quando você está lendo 22, 23 e 24 de Números, não diz que Balaão aceitou prêmio algum. Mas quando você vai ler o capítulo seguinte, acho que 25, a sequência, você descobre que o povo de Israel, principalmente os homens, se enveredaram com as mulheres de Moabe, transgrediram as leis do Senhor, começaram a seguir Baal por conta das mulheres que eles se relacionaram, e a partir dali houve praga, inclusive, da parte de Deus contra Israel, porque Israel pecou contra o Senhor. Mas eu falei, mas até aí, cadê Balaão? Foi a culpa dele. Até aí ele não fez nada. Aí eu vou ler em Apocalipse, na carta de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Isso era o Senhor falando à igreja de Pérgamo. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos
e a praticar imoralidade sexual. Está explicado por que Balaão, onde é que Balaão caiu? Lá em Números você não vai ver um erro de Balaão. Tudo que ele fez eu faria de novo, faria outra vez. Perguntar a Deus se era da vontade de Deus, se era para ir. Deus falou não vai, ele não foi. Quando Deus falou pode ir, ele foi. Se posicionou corretamente. Mas as referências bíblicas acerca de Balaão mostram que em algum momento esse foi para sua casa, não terminou a história. Ele deve ter ido para sua casa e lá ele deve ter ficado, né? Ele deve ter pensado assim, pô, eu podia ter me dado bem nessa. Era um negocinho bom, era um negocinho fácil, né? Dava para ganhar um dinheiro com isso, dava para enriquecer. E aí, irmãos, a gente não sabe como foi, mas a gente lendo em Números, se eu não me engano, eu não sei se é no capítulo 25 mesmo ou um pouco mais à frente, que diz que os homens de Israel começaram a se relacionar com as mulheres moabitas, começaram a ter relações com elas, a ponto de quando receberam ordem de matar os moabitas, eles preservaram as mulheres. Foi encontrada inclusive uma mulher na tenda de um deles, e Finéias foi lá e enfiou a lança nos dois, estava um sobre o outro, não sei o que eles estavam fazendo, mas estava um sobre o outro, morreram os dois, uma lança. É esse o contexto. E aí lá em Apocalipse a gente descobre que teve alguma coisa ali. O que teve? Agora sim nós vamos pensar nisso. O que teve foi o seguinte: ele não conseguiu realmente amaldiçoar o povo, porque Deus disse para ele que aquilo que ele tinha abençoado ele não iria amaldiçoar, não teria como, e ele sabia disso. Ele era homem de Deus, ele sabia disso, mas em algum momento ele se deixou levar pelo encanto do dinheiro. E aí sabe o que ele fez? Ele orientou Balaque, segundo Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Ele orientou Balaque e disse o seguinte: não adianta, eu não consigo amaldiçoar, mas tem uma coisa que você pode fazer: oferta as suas mulheres, corrompe o povo, corrompe os homens, porque quando você fizer isso, Deus se afasta deles, e aí quando Deus se afastar deles, vocês vencem a guerra. Foi essa a orientação. E o que isso tem a ver com essa palavra de hoje que nós vamos ter que correr aqui para encerrar? O que tem a ver, irmão, é que nós conhecemos nos dias de hoje, a referência é os líderes e mestres, aqueles líderes que ensinam, mas não têm compromisso com aquilo que ensinam, né? Chegou hoje, obrigado, meu filho. Chegou hoje o tempo do evangelho da vantagem pessoal. Entende agora o que você falou da Oliveira Quimente? Do tempo da vantagem pessoal. E quando Pedro e Judas e Apocalipse fala do Balaão, ele diz isso. Ele fala, ele se vendeu. Era homem de Deus? Era temente a Deus? Era. Ou buscava ouvir a Deus? Buscava. Mas o dinheiro corrompeu ele. O dinheiro corrompeu. E sabe o que Pedro está dizendo? É que nos últimos tempos, olha só o que diz o texto: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Sabe o que nós estamos vivendo no tempo de hoje? Homens que eram homens de Deus, profetas de Deus, homens verdadeiros de Deus,
sendo corrompidos pelo dinheiro, e estão arrastando multidões, porque o evangelho começou a ser comercializado, começou a ser ensinado de uma forma que, segundo Pedro, são heresias destruidoras que são ensinadas de maneira dissimulada. Olha, Deus vai te abençoar, olha, você vai receber, olha, você vai andar com o carro do ano, olha, que isso aqui, sabe? E aí aquilo que é a essência do evangelho se perde por conta de alguém que deu ouvido a Mamon, que deu ouvido ao dinheiro, que abriu seu coração para o dinheiro. Balaão sabia que ele não poderia profetizar contra Israel, mas ele sabia também que fidelidade a Deus era o segredo para manter-se vitorioso. E o que acontece é que, como Pedro alerta que os falsos mestres do seu tempo e do tempo do fim também teriam essas mesmas características, ele diz que esses mestres iriam introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. Por que estão fazendo isso? Porque levam vantagem, tem alguma vantagem nisso. Quando Judas fala desse assunto, Judas vai agravar o assunto, porque Judas fala assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Preste atenção no que Judas fala e faz um comparativo com a igreja atual. Entraram pelo caminho de Caim, Judas capítulo 1, versículo 11. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. 3 coisas que Judas aponta. E pereceram na contradição de Coré. Olha o que Judas está dizendo. Você sabe qual foi o problema de Caim? Onde é que estava o centro, o cerne daquele problema com Caim? Adoração. O assunto ali era esse. Era adoração. Era coração verdadeiramente voltado para Deus, para adoração ao Senhor. Judas fala assim: olha, esses homens, os falsos mestres, os que entraram, se enveredaram pelo caminho do erro, do engano, Judas não fala só da questão de Balaão, da questão financeira, da questão da corrupção do dinheiro. Judas fala que eles entraram pelo caminho de Caim. Que caminho é esse? O que Caim fez? Caim ofereceu algumas coisas, mas não deu o melhor. Caim fez uma oferta ao Senhor, mas não deu o melhor. A igreja do tempo de hoje está oferecendo uma adoração, mas não está oferecendo o melhor. A adoração da igreja está sendo corrompida, sabe? E é exatamente isso que Judas diz. Eles entraram pelo caminho de Caim. Estão dizendo que estão fazendo, mas eu fiz. Eu fui ao culto, eu levantei uma adoração, eu louvei, eu toquei, eu cantei, eu fiz e tal. Como Caim fez, Caim também fez. Caim fez e Abel fez. Ofereceram sacrifício, um de um jeito, outro de outro. O de Abel foi aceito, o de Caim não. Por quê? Porque o seu coração não estava nisso, porque ele não estava inteiro nisso, porque ele não era exatamente isso que ele estava fazendo, porque aquilo que ele estava entregando não era o melhor dele, do seu ser. Podia até ser o melhor da terra, mas não era o melhor do seu ser, sabe? E o que acontece? Quando Judas fala assim, ó, eles entraram pelo caminho de Caim, ou seja, os falsos mestres do tempo de hoje já entraram pelo caminho de Caim. É por isso que você vê uma adoração hoje, você vê um povo que adora e que não adora em espírito e verdade. Está adorando, está fazendo. Você entra nas igrejas, né? O pessoal tem falado muito nesse assunto, eu não vou entrar no mérito. Aquelas igrejas com paredes escuras, pretas, luzes e sabe, faróis, e um monte de coisa, e danças, e véus, e um monte de coisa, aparatos, e eu não estou dizendo que não possa fazer. O que eu estou dizendo é que o caminho de Caim, que esses homens entraram, é um caminho de corrupção da adoração. Adoração de fato não é para Deus, adoração é para homens, adoração de fato não é
para exaltar o Senhor, mas talvez para fazer da igreja conhecida. Aí entra aquele assunto que nós falamos essa semana, de alguém que tinha, lembra? Balaão, cara, tinha expressão, tinha vida com Deus, no seu louvor, na sua adoração. Estava falando de um homem do tempo aí, que a gente ouvia umas músicas dele, e hoje já está totalmente diferente, está comercial. O evangelho está se tornando comercial na adoração e na palavra, na pregação, na profecia, em tudo que se fala, que se diz, que se faz, é comercial, porque tem que se levar vantagem de alguma forma. Esse é o caminho de Caim e é o caminho de Balaão. Mas Judas ainda aponta um terceiro caminho, e pereceram na contradição de Coré. Você sabe quem foi Coré? Coré e Abirão se levantaram contra o líder, contra Moisés, e promoveram uma rebelião. Hoje nós entendemos por que a igreja é tão rebelde. Por que se rebela tanto? Por que para tudo tem que se questionar? Por que para tudo tem que, sabe? A igreja está se tornando isso, uma contradição de Coré. Coré era um líder, estava ali ao lado de Moisés para ajudar, para apoiar, e de repente se volta e diz: é o Deus que fala com você, fala com a gente também, a partir de agora a gente vai seguir aquilo que Deus falar com a gente, você não é mais nada. Então Judas apresenta três. Uma delas Pedro também apresenta, que é o caminho de Balaão, que é o comércio, que é aquilo que é transformado, corrompido. Estava certo, tinha tudo para dar certo, tinha a bênção de Deus, tinha tudo, mas se corrompeu. E lá no capítulo 31 de Números, você vai encontrar a morte de Balaão. E essa morte se deu em meio à guerra com os moabitas. Por quê? Porque apesar dele ter ido para casa, o seu coração ficou com os moabitas. Percebe? Quando o capítulo 24 diz, e eles encerraram o assunto, e Balaão voltou para sua casa. Quando o capítulo 24 diz isso, se ele de fato estivesse em Deus, firme com as suas convicções em Deus, ele iria para casa e o assunto teria morrido. Mas o seu coração se corrompeu, e pelo fato de ter se corrompido, ele se associou a Balaque. E quando Israel invade, entra e toma a terra, Balaão estava lá no meio e morreu também. Morreu também, foi assassinado. Está lá no capítulo 31 de Números. Irmãos, essa palavra, ela nos remete à seguinte realidade: enquanto houver alguém fingindo e brincando de evangelho, Satanás não estará preocupado que você saia da igreja, que você saia do convívio dos crentes, porque enquanto fingimos e brincamos, não nos comprometemos de fato. Você pode ver, se alguém tiver naquele oba-oba do evangelho, e vamos que vamos e tal, tudo é festa, tudo pode, que a graça é isso, que é a distorção da graça de Deus é exatamente essa, vamos lá, pode tudo, que Deus já fez tudo, agora está tudo certo, está tudo liberado e tal. Enquanto fingimos e brincamos de evangelho, não nos comprometemos de fato. É isso. Quando descobrimos que estamos fora do caminho, aí sim, aí a gente volta. Quanto tempo não sentimos a dor do peso de um pecado, e essa dor tem nos levado ao arrependimento? As coisas vão acontecendo assim, Satanás não está preocupado com quem está vivendo assim. Ele quer que viva assim. E uma coisa que Pedro aponta, que é grave, você lê aí na segunda carta de Pedro, capítulo 2, tem um versículo que diz assim, olha:
Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, esses são os falsos mestres e profetas, cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Quando eu olhei esse olho cheio de adultério, eu fiquei pensando, falei, Deus, quantas vezes os nossos olhos são levados a ver coisas e a olhar coisas que não devemos olhar. Insaciáveis no pecado. Aí ele diz que tipo de gente estão seguindo esses profetas. Porque lá no versículo 2, você vê que tem uma multidão seguindo. Versículo 2 diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por que será infamado o caminho da verdade? Sabe aquele cristão que sem vida nenhuma continua insistindo em dizer para os outros que é cristão, que vai para a igreja, ainda diz que é da igreja do Novo Tempo? Fala isso para ninguém não. Tu está fora do prumo, não fala que é da igreja do Novo Tempo não, por favor. Diz que a tua igreja é outra. Já que está fora do prumo, mente. Então lá e diz que é outra igreja, mas não diz que é daqui não. Sabe por quê? Porque diz assim, olha, é por causa dessas práticas que eles vão infamar o caminho da verdade. Aí o cara olha assim, tu é crente, cara? Ih, tu é cristão? Eu não gosto de dizer que eu sou crente, eu não gosto dessa palavra, acho pejorativa, se tornou uma palavra complicada, mas eu gosto de dizer que eu tenho compromisso com Deus. Você diz que tem compromisso com Deus e age assim, você faz isso, e você faz isso também, e pode isso aí, já viu? Por causa disso, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Aí quem é esse monte de gente que vai seguir? Lá o versículo 15 informa: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. O versículo 14 diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Sabe quem é essa multidão? São as almas inconstantes, aqueles que não têm firmeza, aqueles que não estão alicerçados, vão ser enganados, vão ser levados. Quando disserem assim, olha, você vai ter um carro do ano, ô glória, é isso que eu quero, é o carro do ano, que a minha vida vai mudar se eu tiver um carro do ano, tá? Você vai ter casa na praia, casa de praia, vai ter uma mansão não sei aonde, vai morar na Barra da Tijuca. Glória a Deus, se Deus te der isso, amém, meu irmão, vai na sua e me convida para o churrasco. Mas saiba que não é isso que Deus tem para nós, porque aqueles que são do Senhor sabem que a nossa pátria não é nesta terra, não é neste mundo, não foi para isso que nós fomos chamados. Se tivermos alguma coisa desse mundo, não é nisso que está a nossa fé, porque se estivesse a nossa fé nisso, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Se crêssemos que o Senhor poderia nos dar só coisas nessa terra, diz a palavra, só coisas materiais, se nós crêssemos assim, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas o que cremos? O que cremos é que aquele que nos chamou para algo muito maior, algo superior a tudo isso que está sendo ofertado. E a igreja que está se corrompendo é uma igreja que é inconstante, que uma hora é uma coisa, que outra hora é outra, que é levada, que é conduzida, que gosta do evangelho, que alicia, que acaricia, que coloca a gente como merecedores de um monte de coisa. É um evangelho que olha para o profeta e não para o Senhor Todo-Poderoso. É um evangelho de quem sabe, conhece, finge um testemunho, mas negocia. Se tornam instrumentos de tropeço. Aqueles que acreditam que vale tudo e nada pode ser proibido. Aqueles que são escravos da sua própria corrupção. Eles não são de fato libertos. Aqueles que são comparados a uma fonte sem água. Pedro fala disso aqui. Nesses versículos finais ele fala isso. Esses homens são comparados a uma fonte sem água.
Viu, Bira? Por que quando é oliveiramente? É isso. Fonte sem água é o quê? É mentira. O que você espera quando você vai numa fonte? E se não tiver água? Entende? Fonte sem água. Eles serão comparados a uma fonte sem água. Aqueles que enganam, aqueles que estão dizendo que estão jorrando alguma coisa, mas na verdade você vai lá e nada é verdade. Aqueles que são como nuvem sem água, levados pelo vento. Quando você vê o céu fechando, você fala o quê? Vai chover, né? Eles são nuvens sem água, só aparentam. Não acontece nada, daqui a pouco vem o vento e leva e acabou. Você nem ouve mais falar deles. É uma vida de mentira, de engano. E aí no final do texto, o Pedro fala de um ditado que para nós soa muito mal e é muito esquisito, mas nós vamos falar dele rapidinho para encerrar. Com eles aconteceu o que diz certo ditado ou adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. Olha o que Pedro diz: e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pedro fala de duas coisas: o cão que volta ao vômito. Eu tenho certeza que nós já vimos essa cena, nós sabemos bem o que acontece. Não é nem legal ficar falando disso, né? Mas acontece, e a gente sabe o que acontece. Sabe? É que chega a um estágio de consciência que a imundície não é mais imundície para ele. Pedro diz que esses homens chegam a esse estado. Aquilo que é imundo, repugnante, nojento, para eles não é tão assim mais. Eles conseguem comer de novo aquilo que eles haviam deixado, aquilo que eles tinham colocado para fora, aquilo que fazia mal a eles. Eles conseguem comer de novo, se alimentar disso novamente. E aí Pedro fala de uma coisa e finaliza assim. Pedro diz: é semelhante à porca lavada, que ao ser solta, volta para a lama. Pedro fala de caráter. O caráter já foi corrompido. E a essência do homem é o caráter. A natureza da essência do homem é o seu caráter. E aí sabe o que acontece? Quando o caráter é corrompido, fica semelhante à natureza da porca lavada. Você pode lavar a porca, ela vai ficar bonitinha. Pode botar perfume, talco, laço, né? O lacinho da pepa. Pode botar o que você quiser. Vai ficar bonitinha. Mas a natureza dela é de lama. E a hora que ela, mesmo lavadinha, limpinha e bonitinha, você soltar ela vai para onde? Ela vai se revolver na lama. É o que Pedro fala. O fechamento dessa palavra em relação a essas pessoas inconstantes, a esses mestres, é esse. Mas Paulo, lá em Romanos, ele diz algo que é muito tremendo, e nós nos mantemos nisso. E eu quero dizer para a igreja de Novo Tempo que nós vamos nos manter nisso. E eu tenho convicção, certeza, que nós temos andado por um caminho certo, por um caminho de retidão, de compromisso com Deus, compromisso com a palavra, e não vamos negociar isso. Se nós chegarmos a termos uma igreja grande, numerosa, cheia de, com muito espaço de estacionamento para muitos carros, muito espaço de banheiro para muita gente, com perfumes na pia do banheiro, como diz o americano: se não tiver um bom banheiro, um bom estacionamento, a igreja não presta. Então, se nós chegarmos a ter tudo isso, que o nosso coração esteja em Deus a ponto de nós não nos corrompermos, nem corromper a nossa adoração. Quando a gente fala da adoração, é até interessante. A gente aqui canta e louva a Deus com um violãozinho. Eu já falei, eu
estou querendo comprar um teclado que eu vou treinar, eu vou para dar um plus aqui, mas o que importa é o que sai de dentro da gente, que a gente sente quando a gente canta. A gente cantou uma canção tão simples, tão singela, que não se canta mais em lugar nenhum, inclusive. E a gente tem essa mania de cantar canções que não se canta mais em lugar nenhum. Mas, sabe, aquela canção que você puxou aí, uma cançãozinha simples, e tudo que eu tocar, abençoado será. Coisinha simples, né? Mas Deus presente entre nós, sentindo a alegria do Espírito Santo, coisa que tem gente com orquestra que não sente mais há muito tempo, Nós estamos aqui na simplicidade que Deus nos chamou. Vamos ficar na simplicidade enquanto Deus quiser. Se em um determinado momento Ele quiser nos dar algo mais, que o nosso coração não se corrompa. Que não haja pregações dissimuladas de heresias que contaminem, que arrastem multidões, mas que levem pessoas a comer do seu próprio vômito e se remover na sua lama. O que nós queremos não é isso. Nós queremos um povo feliz nessa terra, ainda que na simplicidade, mas tendo a certeza da salvação de ir para o céu. Romanos 1, 16 a 18 diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. A ira de Deus contra os que sem fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Eu, quando li esse texto, eu falei: o Evangelho é o poder de Deus. Eu não preciso inventar. Uma das coisas que tem acontecido comigo nesses últimos tempos, uma boa experiência, é que as pessoas que têm andado comigo no meu trabalho, num lugar que a gente não sabe, a gente está ali para trabalhar, essas pessoas estão reconhecendo algo de Deus na nossa vida, a ponto de, essa semana, por exemplo, alguém me perguntar: pastor, olha para mim, faz uma análise aí da minha vida, diz para mim onde é que eu tenho que acertar. Eu falei: irmão, que isso? Que responsabilidade é essa? Não tem condição nenhuma de fazer isso, porque eu não te conheço, né? Para isso, não vivo contigo dia a dia, não sei. Talvez alguém da membresia da igreja lá, se me perguntar isso, talvez eu até tenha alguma referência para dar. Melhor, você tem que melhorar aqui, ou melhorar, mas misericórdia, não faz isso comigo não. O que eu posso te dizer, te dar como conselho é: seja homem de Deus, meu irmão, e seja referência de Deus nessa terra. E se você tiver alguma coisa, algum caminho mal, alguma coisa ruim, coloca isso diante de Deus, acerta e vamos seguir. Mas eu vejo isso, de uma certa forma, eu vejo isso como alguém que olha para a nossa vida e de uma certa forma entende que a gente vive uma vida em verdade, em sinceridade diante de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Você crê, você precisa se deixar transformar pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra contigo nessa manhã. Não se entristeça com... Porque Paulo tem um versículo, eu vou ler ele para a gente encerrar. Tem um versículo, está lá em 2 Coríntios 2,17. Abre aí, por favor, se você tiver com sua Bíblia, com seu celular. 2 Coríntios 2,17. Vamos encerrar com essa palavra. É o último versículo de Coríntios 2. Olha o que Paulo fala: porque nós não estamos como tantos outros
mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Percebe? Percebe a diferença entre o que não é e o que é, entre o que é falso e o que é verdadeiro? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando, fazendo mercado com a palavra, né? Mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Se eu falar para você que isso aqui define a igreja de Novo Tempo, você pode dar glória a Deus por isso? Isso aqui define a igreja de Novo Tempo. Nós não estamos aqui para mercadejar a palavra. Nós falamos e tratamos e fazemos isso com simplicidade. Também não é motivo de orgulho. Isso aqui é a essência daqueles que querem viver em Cristo. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não há mercado aqui. Não há. A gente não está negociando nada. A gente não está vendendo ingresso. A gente não está fazendo do Evangelho um objeto de lucro, de locupretação pessoal. Nossa, quanto eu ganho? Se eu ficar lá na sua igreja, eu ganho o quê? Aqui nada, meu irmão. Aqui tu vai ganhar chicote e um grande abraço para aliviar as dores. Só. Não tem. A gente não vai oferecer as coisas que esse mundo oferece, as coisas que estão oferecendo aí. Não temos. Então como é que é? Paulo, então como é que a gente faz? Em Cristo é que falamos na presença de Deus. Em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É assim, simples assim. O Evangelho de verdade, sem engano, é esse. E eu quero deixar essa palavra para você que veio aqui, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, vai ouvir depois. Que assim seja, e que o Espírito de verdade esteja em nós, nas nossas igrejas, e que estejamos libertos da corrupção do Evangelho. Amém? Vamos lá, Bira, vai cantar aí? As crianças vão vir. Canta uma música em espírito. Vamos lá, Ed. Em verdade